Minha saudação a você, telespectador. O Papa Bento XVI governou a Igreja Católica por menos de 8 anos, mas imprimiu uma característica de diálogo, de relacionamento, especialmente com o mundo político de muitos países e, principalmente, ele marcou a história da Igreja Católica publicando diversos documentos salientando a necessidade de unir a fé com as obras. Todas as comunidades católicas do mundo inteiro deveriam assumir não só compromissos religiosos, mas principalmente compromissos sociais, isto é, atender as pessoas na área da saúde, na área da educação, no meio ambiente, e ele conseguiu, portanto, motivar as comunidades do mundo inteiro para que não só rezassem, mas que a fé fosse manifestada com as mãos, isto é, com as obras sociais. A imprensa internacional leva as populações e os espectadores, a televisão, os leitores, os radiovintes, principalmente, eu diria hoje, os internautas, a pensar que o Papa Bento XVI renunciou por este ou aquele motivo. Mas ele foi muito objetivo na carta de renúncia ao dizer que sentiu-se incapacitado e debilitado de levar para frente o governo de uma instituição como é a Igreja Católica, que tem 1 bilhão e 200 milhões de católicos. Mas não foi um momento especial da vida dele. Ele preparou este momento. Diversas vezes acenou pela possibilidade de uma renúncia. Portanto, a renúncia foi uma grande surpresa para o mundo inteiro. Mas, depois dele ter renunciado e revendo muitos pronunciamentos que ele fez, até mesmo há 8 anos atrás, praticamente, no dia da tomada de posse, ele já deixou entender que, na data em que ele não se sentisse com capacidade e, principalmente, com a idade avançada e a saúde debilitada, ele renunciaria. E foi muito objetivo, muito coerente, renunciou, foi um gesto de extrema humildade, foi também um gesto de renúncia ao poder. Eu até chegaria a dizer que essa atitude, este exemplo do Papa, deveria ser referência para muitos políticos que, às vezes com idade avançada, com saúde muito debilitada, não renunciam ao cargo, prejudicando um país, um estado ou um município. O Papa foi coerente, ele percebeu a sua debilidade, a sua fraqueza, a sua idade avançada e quis humildemente que outro Papa governasse a Igreja Católica. Há pouco menos de 8 anos atrás, ele já estava bastante doente. Eu tive a oportunidade de conversar com ele 3 vezes como cardeal e conversei com ele pessoalmente 2 vezes. Estive com ele em audiências até razoavelmente longas, depois de eleito Papa. O ano passado também tive uma audiência longa com Sua Santidade Bento XVI e percebi a saúde muito debilitada. Isto que alguns meios de comunicação divulgaram de que o marca-passo que o Papa tinha foi uma notícia que estava oculta, esta informação não é verdadeira. Nós, bispos, e creio que também boa parte da população internacional já sabia que o Papa usava um marca-passo, como milhares de pessoas do mundo usam. Mas hoje, esta cirurgia, este procedimento é tão comum, eu diria, tão vulgar, que não chama atenção a nenhuma outra pessoa. Mas chamou muito a atenção pelo fato de o Papa estar usando o marca-passo. Mas hoje, usar o marca-passo não significa algo muito extraordinário para
uma vida prolongada de uma pessoa. Com certeza o Papa não renunciou por causa desses pequenos casos e poucos casos que existem de pedofilia dentro de membros da Igreja Católica. Nós sabemos que esses casos de pedofilia são muito frequentes entre médicos, entre advogados, entre jornalistas, entre professores, e como a Igreja Católica é uma instituição composta de seres humanos, de pessoas humanas, são 1,2 bilhão de católicos, evidentemente, se numa pequena família de 3, 4, 5, 6, 8 filhos, às vezes existe um caso desses, evidentemente, não digo que seja normal, mas é compreensível que existam casos desses na Igreja Católica. Como também todo mundo conhece que existem casos de pedofilia, de homossexualismo e de outras situações, às vezes, não admitidas pela Igreja Católica em todos os segmentos da própria sociedade. Foi um fato também muito inédito no Vaticano. Nós sabemos que em todas as instituições, cada pessoa, cada chefe, ou diríamos, cada gerente de uma instituição, ou cada diretor de uma instituição, procura escolher pessoas de muita confiança, mas quem não foi traído alguma vez na vida? Creio que todos nós, que somos líderes, que dirigimos grandes instituições, não só igrejas, mas também bancos, lojas, escolas, grupos, seja grupos políticos, grupos sociais, grupos filantrópicos. Há poucas pessoas que lideram, digamos, uma instituição durante um longo período de tempo e que não tenham alguém ao seu lado que talvez o traia. O próprio Jesus Cristo, que durante 3 anos formou uma comunidade de somente 12 pessoas, ainda o próprio Jesus teve uma pessoa que o traiu entre 12, Judas. Por isso, nada de extraordinário, evidentemente que essas traições machucam e afetam uma instituição. Realmente, a Igreja Católica é uma instituição muito viva, muito dinâmica. Nós temos na Igreja Católica comunidades, temos paróquias, são na Igreja Católica hoje cerca de 5.000 dioceses, isto é, somos hoje no mundo cerca de 5.000 bispos ou arcebispos governando dioceses. E estas situações são muito normais, onde há crise, há crescimento. Uma água parada não significa nada de vida. O importante é que nessas crises a gente possa crescer e cada queda, cada dificuldade que nós encontramos na vida, seja na Igreja Católica ou em qualquer outra igreja, em qualquer outra religião, essas dificuldades, essas crises, estas às vezes até pequenas divisões internas, não servem para diminuir a instituição, mas para fazer com que a própria instituição reveja seus caminhos, suas atitudes e tome decisões para melhorar as instituições. Como disse o atual Papa, o Francisco, ele diz que a Igreja precisa percorrer outros caminhos, além dos caminhos que está percorrendo hoje. Conclave é a Assembleia dos Cardeais da Igreja Católica, que tem menos de 80 anos. No mundo, hoje, nós temos 118 cardeais que têm menos de 80 anos. 3 não puderam comparecer. Portanto, votaram 115 cardeais. E esses cardeais tiveram a possibilidade de, durante vários dias, praticamente desde o dia 11 de fevereiro até o dia 12 de março, 13 de março, mais de um mês tiveram oportunidades de dialogar, conversar. Uma semana antes do início do conclave, os cardeais encontraram-se em Roma para a despedida do Papa Bento XVI. Durante uma semana inteira, eles estudaram
Quais são os grandes desafios hoje da Igreja Católica no mundo? Quais são as grandes dificuldades? Quais são as propostas que Jesus faria hoje para a Igreja se ele estivesse vivo? Por isso que o conclave foi rápido, muito breve, algumas sessões. Por quê? Os cardeais não começaram a conversar sobre o possível futuro Papa quando começou o conclave, quando começou a Assembleia. Eles começaram a conversar sobre este assunto, com certeza, no dia 11 de fevereiro, quando o Papa renunciou. A partir daquela data, tiveram aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês, para trocarem ideias sobre quem elegeriam, quem escolheriam para governar a Igreja Católica nos próximos anos. A Igreja Católica foi um dos países do mundo que teve mais cardeais. Nós temos, na verdade, mais do que 5 cardeais, mas somente 5 cardeais têm menos de 80 anos. 3 deles têm mais de 78 anos. Trata-se de Dom Geraldo Magela, arcebispo primário de Salvador, de Dom Cardeal Umes, que é o arcebispo emérito de São Paulo, e Dom Raimundo Damasceno, que é o atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todos eles têm 78 ou 79 anos. O Dom Brás, que trabalha no Vaticano, em Roma, ele tem 66 anos. E Dom Odilo Scherer é arcebispo atual da Arquidiocese de São Paulo, com 63 anos. Dom Odilo e Dom Brás, cardeais novos, menos de 70 anos, estavam realmente na lista dos possíveis cardeais que poderiam ser eleitos papas, mas não foram. Esperamos que, na próxima eleição, quando este Papa renunciar ou este Papa morrer, um desses 2 cardeais ou outros poderão ser eleitos papas. Ninguém sabe a informação realmente certa, porque há um sigilo muito forte e grande em relação aos votos. Mas há um comentário bastante comum no Vaticano, eu ouvi mesmo lá em Roma, quando estive lá, várias vezes esse comentário, que o atual Papa, Francisco, na última eleição, quando o Papa Bento XVI foi eleito, ele teria ficado em segundo lugar em número de votos. Mas nenhum cardeal que participou do conclave confirma, também ele não pode confirmar isso, já que dentro do conclave há um absoluto segredo. O novo Papa foi realmente um homem que teve uma relação muito grande de trabalho com o Vaticano. Ele fazia parte de uma comissão chamada a Comissão da Família. Então, periodicamente, o cardeal ia a Roma participar com outros cardeais e outros membros da Cúria Romana para tratar de um dos temas mais importantes hoje no mundo, que é a família. Também, este cardeal que foi eleito Papa, hoje Papa Francisco, ele teve uma presença marcante durante a Assembleia de Aparecida. Eu tive a graça de representar os bispos do Brasil. Nós, entre 300 bispos do Brasil, nós éramos somente 22 bispos que tivemos a graça de participar da Assembleia de Aparecida no ano de 2007. E o cardeal, que foi eleito Papa, foi também eleito durante a Assembleia de Aparecida em 2007, presidente da Comissão de Redação do Documento de Aparecida. O Papa Bento XVI esteve em Aparecida em maio de 2007 e naquela época um grupo de cardeais, juntamente com nós bispos reunidos, votamos neste nome, isto é, ele foi eleito chefe da redação do documento que hoje orienta toda a pastoral na América Latina. Portanto, eu tive a graça de trabalhar com este novo Papa, Francisco, durante 18 dias, foi no mês de maio de 2007, na Conferência de Aparecida, que
aconteceu exatamente num grande auditório que tem ao lado do Santuário de Aparecida, em São Paulo. A verdade é que ninguém sabe se realmente ele foi o segundo mais votado, não. Esta é uma conversa de rua, como tantas outras conversas. Quanto à possibilidade de ele entrar na lista dos cardeais que realmente poderiam ser eleitos papas, estas pesquisas e estas probabilidades, eu diria até, este tipo de jogo de loterias não foi feito pela Igreja Católica, foi feito por grupos econômicos e foi feito principalmente pela mídia. Mas isto não significa que seja eleito um que era papável ou não. O importante é até rever e atualizar aquela frase muito comum em todos os conclaves, quando morre um papa ou quando um papa renuncia, a palavra que mais se usa é esta: quem entra papa, sai cardeal. E este ano não foi diferente. Todos aqueles que entraram no conclave, isto é, na assembleia que elegeria o futuro papa como possíveis papas, nenhum deles foi eleito papa. Porque nós, como católicos, nós que temos fé, acreditamos realmente que quem elege o papa não são os cardeais. Os cardeais são instrumentos nas mãos do Divino Espírito Santo. Eles rezam muito, e eles escolhem o nome que Jesus escolheria se estivesse no lugar de cada um deles. É isto e é esta maneira que eles procedem. O Papa Francisco deverá explicar nos próximos dias, provavelmente, eu não vou falar em nome dele, mas provavelmente nos próximos dias, talvez no dia da tomada de posse dele, no próximo dia 19 de março, festa de São José, ele escolheu exatamente a festa de São José para o dia da tomada de posse, porque São José é o padroeiro da Igreja Católica. O porquê escolheu o nome de Francisco, o próprio Papa irá dizer oportunamente. Pessoalmente, creio que escolheu o nome de Francisco. Francisco de Assis foi o grande reformador da Igreja Católica. E São Francisco Xavier está ligado à Companhia de Jesus. São Francisco Xavier foi um dos grandes missionários da Igreja Católica. O Papa Francisco, como padre, como bispo, como cardeal e pertencente à Companhia de Jesus, sempre foi um dos grandes missionários. Portanto, creio que ele escolheu o nome de Francisco, porque Francisco Xavier, São Francisco Xavier, foi um grande missionário que deverá inspirar o Papa missionário. E São Francisco de Assis foi o santo simples, o santo pobre, o santo acolhedor, e que deve caracterizar o governo desse novo Papa, o Papa Francisco. Ele será um Papa simples, um Papa acolhedor, um Papa que abre o coração para todas as pessoas, principalmente para os mais necessitados. O primeiro Papa da América Latina. Nós tivemos 265 papas. Portanto, o Papa Francisco vai completar 266 papas. Desses 266 papas, exatamente 222 foram italianos, portanto da Itália. 16 foram da Inglaterra, somente um da Alemanha, que foi Bento XVI, somente um da Polônia, que foi o Papa João Paulo II. E os outros, tivemos 3, por exemplo, da África, e a América Latina, graças a Deus, esperou cerca de 2000 anos para ter o primeiro Papa. Isto significa um olhar de todos os outros continentes para a América Latina,
não só para a Argentina, mas para toda a América Latina e também para toda a América. E creio que hoje os cardeais entenderam que o maior número de católicos praticamente do mundo, ele está na América Latina e na própria América. E é muito importante que o Papa seja daqui. Hoje vivemos a época da comunicação, vivemos a época do acolhimento, vivemos a época do diálogo. E o que mais o ser humano precisa hoje é de ter alguém que realmente com a capacidade de entrar no coração das pessoas. Creio que este foi um dos grandes critérios que os cardeais tiveram para escolher o novo governante da Igreja Católica. Ele é um comunicador, é um homem de diálogo, é um homem de acolhimento. E principalmente, hoje nós precisamos de líderes católicos que saiam mais das igrejas e entrem na realidade do povo. O Papa Francisco, como cardeal, visitava hospitais, visitava doentes, ia a pé visitar os pobres das periferias das cidades. Por isso, era um cardeal que saía da sacristia das igrejas e ia onde o povo sofria. E creio que assim será o procedimento dele como Papa. Ele irá ao encontro das comunidades, ao encontro das pessoas, ele irá onde o povo está vivendo para sentir de perto o sofrimento e as grandes aspirações do povo do nosso século. O grande desejo de Jesus sempre foi isto, que haja no mundo um só pastor e um só rebanho. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado.